multiplica discípulos teus. Irmãos queridos, não sei quem aqui era bom em história, na matéria história, no colégio, mas eu pessoalmente tinha muita dificuldade. No segundo grau eu lembro que eu tinha mais facilidade com matemática do que com história. E aí quando eu finalmente fui para o seminário, foi o bacharel que eu fiz, né? Eu falei, poxa, agora estou livre dessa matéria, né? E cheguei lá, na verdade, descobri que o seminário tinha história da igreja em todos os períodos. Então eu tive que lidar com isso e não só estudar muito história, mas aprender com a história. E foi maravilhoso descobrir a importância da história nesse processo todo. Porque o que a Bíblia ensina para a gente é a história de Deus com o seu povo. E essa história foi revelada num período de aproximadamente 1.500 anos, em que Deus usou aproximadamente 40 autores, contando para eles histórias e fazendo eles registrarem histórias de como Deus se manifestou ao seu povo, se revelou ao seu povo e buscou um relacionamento com o seu povo. Então a história do povo de Deus é a história do relacionamento de Deus com o homem. E essa história revela para a gente muita coisa errada que os homens de Deus fizeram na Bíblia. E coisas que devem nos ensinar a viver hoje. Princípios que às vezes eles conseguiram e quebraram a cara por causa disso. Então a história tem lições muito valiosas. E a gente tem a Bíblia hoje em mãos porque o povo judeu foi um guardião da sua própria história e da sua própria tradição. E os apóstolos e o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento valorizam muito essa tradição. Paulo chega a falar assim, em 2 Tessalonicenses 2,15, ele fala assim: permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas para vocês. A gente tem que aprender e se apegar àquilo que Deus nos ensina através da história, de modo que as tradições, embora muitos procuram fugir de qualquer relação com as tradições, elas têm o seu papel. E conhecer as suas próprias tradições e as tradições do povo de Deus é parte da nossa caminhada com Deus. A gente é chamado a se relacionar com Deus. E é isso que Asaf faz. Asaf era o líder do ministério de música no tempo do rei Davi. E Asaf então era compositor e ele compõe o Salmo 81 para cantar aquela música, e as músicas eram usadas como formas de reafirmar a história e falar dos grandes feitos de Deus na história do seu povo. E Asaf então escreve esse salmo falando da beleza dessa relação de Deus com o seu povo, e como ele era um Deus fiel, um Deus provedor, e como ele respondia às orações do seu povo, e falando também que tipo de relacionamento Deus queria ter com o seu povo. Então, queria que você lesse comigo atentamente esse salmo e percebesse o que o salmista está tentando falar para a gente. Ele fala assim, verso 1: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó, comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa, toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo dos trovões lhes respondi, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu próprio coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos,
e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Amém? Essa é a poesia bíblica falando a respeito do relacionamento que Deus quer que eu e você tenhamos com Ele. O contexto aqui é a festa dos tabernáculos, uma festa realizada anualmente pelo povo de Deus, que o próprio Deus havia estabelecido, para que o povo se lembrasse do tempo que viveu como nômade no deserto. Então eles montavam tendas, igual era na época do deserto, e traziam à memória o que acontecia na época do deserto e como Deus veio em socorro deles. Ele fala no verso 5, nós ouvíamos uma língua que não conhecíamos, se referindo à língua egípcia. No verso 6, tirei o peso dos seus ombros. Lembrem-se que vocês foram escravos lá no Egito, mas eu levei vocês no êxodo, para fora daquela condição de opressão, de escravidão, das trevas, do inimigo. Do esconderijo dos trovões lhe respondi, verso 7, fazendo uma alusão aqui ao Sinai. Então, algumas figuras dessa trajetória do povo de Deus são trazidas à tona e à luz aqui pelo salmista, para falar assim, gente, vocês têm que ter aprendido com a história, porque corre um risco muito grande de vocês terem vivido como escravos, sofrido em consequência de pecados, apanhado da vida, não terem aprendido nada. Tem gente que acha que a experiência ensina, não ensina para todo mundo. Tem gente que não aprende com a experiência. E o que o salmista está falando é, a gente tem que aprender com as experiências que a gente teve com Deus no passado. O pastor Henrique pregou aqui, semana passada, falando a respeito, dos leprosos. Cadê os 9 que não voltaram? Só um voltou para me agradecer. Muita gente não vem a Deus e aceita o convite dele para um relacionamento e vai vivendo e apanhando da vida e sofrendo consequências de seus pecados. E o que resta é medo, insegurança, às vezes até depressão, simplesmente porque o seu coração está duro. E ao invés de aprender com tão grande nuvem de testemunhos, como diz o autor de Hebreus, o que acontece? Tem que voltar a estaca zero e aprender tudo do zero. Mas a gente é chamado a ser sábio no nosso mundo. Se você está se sentindo hoje cansado, confuso, talvez tudo que você tenha a fazer hoje é meditar nesse salmo que te convida a ouvir Deus. Muitas vezes a gente sofre porque a gente perdeu a capacidade de ouvir Deus, perdeu a sensibilidade para ouvir Deus. E tudo que Deus está falando para a gente hoje pode ser, é tempo de parar o mundo para me ouvir, parar o seu mundo, parar a sua história, parar a sua rotina agitada, as suas sobrecargas e me ouvir. Quando Deus criou o mundo, Ele fez isso em 6 dias, e Ele separou o 7º, diz a palavra que Ele o santificou, disse assim, olha, o 7º dia tem que ser um dia de descanso, porque o próprio Deus parou e descansou. Tem que ter um dia sabático, um dia em que eu vou parar tudo para ouvir Deus. E alguns podem dizer assim, não, Jonatas, mas eu entendo que o sábado era parte das leis cerimoniais, por isso que a gente hoje não guarda mais o sábado, porque Jesus cumpriu plenamente todas as leis cerimoniais, Ele é o nosso sábado. É verdade. Nós não precisamos mais cumprir as leis cerimoniais, Jesus satisfez elas todas. Contudo, o princípio do descanso, em momento nenhum o Senhor removeu. O princípio de ter um tempo em que eu vou entrar no quarto, fechar a porta e ficar em silêncio ouvindo Deus ou falando com Ele. O princípio de que eu preciso ter tempo para ouvir Deus, eu preciso me dedicar a ouvir Deus. É um princípio que não pode ser colocado de lado. E é exatamente isso que esse salmo nos ensina. Ele revela para nós um Deus que quer nos ouvir, um Deus que ao mesmo tempo promete que sempre nos ouviria, mas Ele também quer que nós paremos para ouvir Ele, porque é assim que o relacionamento acontece. Os dois ouvem,
Mas muitas vezes a gente quer que Deus nos ouça, mas a gente não quer ouvir Deus. E aí ele fala assim no verso 8: se tão somente você me escutasse, ó Israel, ó Jonatas, se você tão somente parasse um pouco para me ouvir, parasse um pouco o seu mundo, a sua roda viva, tudo isso que pode estar embotando a sua sensibilidade para as coisas do reino de Deus, tudo aquilo que pode estar te distanciando da minha presença, se você parasse tudo e rasgasse o seu coração e ouvisse a minha voz, como muita coisa podia ser diferente na sua vida. O exercício de ouvir Deus é um desafio constante na vida cristã. Mas nada pode nos livrar do nosso auto-engano e nos levar a experimentar as bênçãos que Ele tem reservado para nós, mais do que o exercício de ouvir Deus. Enquanto a gente não para ouvir Deus, a gente pode estar caindo no nosso próprio auto-engano, enredado nas nossas próprias idolatrias, e a gente, então, diante de Deus, ouvindo Ele, a gente realinha as nossas motivações com as motivações dele. Então, há algumas lições que o salmista passa para a gente. A primeira delas é que, quando a gente escuta o Senhor, a gente conhece o seu cuidado. Essa é uma verdade importante. Quando a gente não escuta o Senhor, a gente se esquece do seu caráter protetor e cuidadoso para conosco. Mas ele fala assim no verso 8: ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse. O mais bonito para mim nesse salmo aqui é como ele revela um Deus interessado em nós, interessado na nossa causa. E a verdade é que Deus está sempre se movendo em nossa direção, Ele está sempre com os ouvidos inclinados, Ele está sempre falando. Esse não é o ponto. O ponto é, a gente está ouvindo o que Ele está falando? E é isso que Ele fala: ah, se você me escutasse. Como você quebra a cara às vezes porque você não me escuta. Ele continua no verso 9 falando assim: não tenha Deus estrangeiro diante de você, não se incline perante nenhum Deus estranho. Cuidado para você não acreditar que as soluções para os seus problemas estão em coisas que não podem trazer solução coisa nenhuma. Cuidado para você não estar erigindo na sua vida altares a deuses estranhos e colocando toda a sua confiança nisso. Alguns erigem um altar a Mamon e acreditam que o sucesso financeiro vai lhe dar uma estabilidade, uma plenitude de vida, de alegria e um sentido para a vida que nada mais pode dar. A gente já estudou isso, né? A gente sabe que não tem nada de mal no dinheiro em si, e sim no amor, na idolatria a Mamon. Mas muitos cristãos acabam caindo nisso, esse é um problema. Mas o nosso Deus é um Deus ciumento, e quando Ele se revela um Deus que exige exclusividade, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Ele exige isso, Ele não faz por um capricho pecaminoso, Ele faz isso por zelo para com a gente, porque Ele sabe que fora dEle tudo é mentira, ilusão, auto-engano. Aí o homem vai e erige altares a Moloque, a Mamon, ao Deus do consumo, e acredita que se eu tiver um poder aquisitivo para consumir isso ou aquilo, minha vida vai ser plena. Outros ao Deus do sexo, né? A Edom, Deus do prazer, porque se eu então tiver um relacionamento assim ou assado, esse relacionamento vai preencher a minha vida de sentido, de significado, e aí a pessoa então consegue alcançar esse prazer sexual e continua com vazio no peito, porque erigiu um altar ao Deus errado, se lançou numa aventura que traria para ela sentido para a vida e não trouxe, e não preencheu, quando na verdade tudo que bastava era ouvir Deus. Ah, se você me ouvisse, ah, se eu fosse o principal na sua vida, ah, se você desprezasse os outros altares e tivesse no coração um altar apenas para mim, o único e verdadeiro Deus, o único Senhor da verdade.
E aí ele diz assim no verso 10, eu sou o Senhor seu Deus, eu tirei vocês do Egito, abra sua boca e eu o alimentarei, sou eu que sacio a sua alma, sou eu que te torno farto, sou eu que encho a sua vida de sentido, de significado, de propósito, de missão, de alegria verdadeira e profunda, que nem mesmo a miséria material pode tirar, nem mesmo as piores adversidades, cadeias, tribulações e açoites tiraram dos apóstolos, porque a vida deles estava no Senhor. Eles não colocaram a esperança deles em outras fontes, em falsos ídolos, não. Então o que o Evangelho nos chama a fazer é entregar plenamente nosso senhorio ao Senhor. Lembre-se que eu sou o único, eu sou o que sou, eu sou o Senhor. E se vocês não aprenderem a confiar em mim, tudo que vai restar vai ser desespero, medo, insegurança e até depressão. E o que a palavra está revelando para nós é um Deus triste por causa dessa dureza do nosso coração. Ele fala assim no verso 7, na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo dos trovões lhe respondi. Vocês estão lembrados que eu sou um Deus não só que ouço, mas que respondo? Gente, Deus está sempre respondendo ao nosso clamor, mas nós, às vezes, não estamos ouvindo, esse é o ponto. E aí ele fala assim, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Lembram quando vocês estavam com sede no deserto? E eu fiz brotar água da rocha, e eu operei o sobrenatural, o milagre. Lembram? Porque eu sou o provedor de vocês, eu sou a garantia de vocês, não tenho altares a outros deuses. Foi assim com todos os grandes homens de Deus na Bíblia. Quando escutamos o Senhor, experimentamos o seu cuidado. Essa é a primeira lição. Segunda lição, quando escutamos o Senhor, somos poupados de muitos sofrimentos. Essa parte aqui é, para mim, a parte mais dura do texto, porque ele fala assim no verso 11, mas o meu povo não quis ouvir-me. Já ouviu alguém que não quis ouvir o Senhor? Todos nós, em algum momento, não quisemos ouvir o Senhor, não é? Eu sei o que é melhor para mim, eu vou fazer o que eu estiver achando melhor, porque eu que sei, eu que sou dono do meu nariz, eu que sei o que é melhor para mim. Meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Dá para perceber o tom triste. Por isso eu os entreguei ao seu próprio coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. E aí alguém já disse que a pior coisa que pode acontecer ao homem não é nem mesmo enfrentar o seu inimigo, o inimigo da sua alma de frente, mas é quando o próprio Deus o entrega às suas próprias paixões. Essa é a pior experiência, a experiência de um coração tão obstinado que o próprio Deus fala assim, deixa, vou sair de perto. Deus se afastar de perto da gente. Isso aconteceu num dado momento, Paulo relata em Romanos capítulo 1, quando ele fala da origem do problema do homossexualismo, das perversões sexuais, né? Ele explica que a origem disso é esse coração idólatra e obstinado. Ele fala assim em Romanos 1, 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas paixões sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Quando o homem está de tal forma obstinado com o seu próprio pecado, de tal forma envolvido, apaixonado por si mesmo e pela sua própria forma de ser, quando o homem assume o pleno senhorio sobre a sua vida, até mesmo uma desgraça dessa se abate. O Deus entrega a tais homens as suas próprias perversidades, na área sexual e em tantas outras áreas. Nada pior pode acontecer com o homem, não é? Deus não opera o mal contra nós,
mas dependendo da nossa contumácia, da nossa teimosia, Ele pode sim permitir que a gente sofra consequências dos nossos atos rebeldes e idólatras. Mas quando a gente escuta o Senhor, a gente é poupado de muitas dores. Gente, sempre foi assim com Israel. E Israel é um símbolo de Jonatas, de cada um de nós. Israel era eleito, nós também cremos que somos eleitos. Israel era infiel, nós às vezes somos infiéis. Israel era teimoso, nós também somos teimosos às vezes. Israel achava que tinha a melhor forma de enxergar o mundo. E a gente também acha às vezes que tem a forma certa de enxergar todas as coisas. Todo homem tem um coração naturalmente obstinado, antropocêntrico, ególatra. Israel ouvia Deus, mas não escutava a sua voz, mas não obedecia. E Deus permitia que Israel quebrasse a cara, e vinha cativeiro, e vinha juízo. E Deus permite às vezes que a gente também quebre a cara, por causa da nossa obstinação. Foi assim com Sansão, não foi? Se apaixonou por Dalila, filisteia, se deixou seduzir, se deixou cegar, e teve um fim trágico. Mas Deus usou ele no último momento. Amém, glória a Deus, porque Ele é misericordioso. E no momento da morte de Sansão, ele foi usado por Deus como juízo sobre os filisteus. Mas Sansão foi rebelde, Sansão desobedeceu, não seguindo ao voto que ele tinha como nazireu. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas caiu em grande amargura e tribulação, e colocou o povo de Deus em tribulação, e a sua família toda se envolveu, porque ele às vezes não ouvia Deus. Salomão, grande sábio, homem de Deus, também caiu em obstinação, se envolveu com tantas mulheres, e caiu em idolatria, e acabou se perdendo no caminho. E a Bíblia faz questão de revelar quanta desgraça veio sobre a vida desses homens, por causa da obstinação deles. Não existe uma ideia romanceada dos personagens bíblicos. A beleza da palavra é essa, que ela revela para a gente o que pode acontecer com a gente também, se a gente estiver obstinado. E a nossa obstinação revela a nossa idolatria. E a gente é chamado pela palavra, então, a fazer uma leitura franca e justa dos sofrimentos que a gente tem experimentado. É verdade que alguém pode sofrer alguma coisa que não seja consequência de um ato direto seu, mas muitas vezes tem sim a ver diretamente com atos nossos, e a gente tem que ser maduro para assumir isso, e é isso que distingue o cristão maduro do imaturo, a sua capacidade de olhar para dentro de si e de reconhecer, de parar, de ouvir Deus. E muitas vezes é exatamente isso que tem faltado para nós. Pare tudo à volta e ouça o Senhor, porque Ele sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Porque se a nossa vontade está tão corrompida pelo pecado, se a gente está tão cego pelas nossas próprias paixões e desejos, a vontade dEle é pura, é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Essa é a vontade do nosso Deus. Terceira lição aqui que o salmista dá para a gente. Quando escutamos o Senhor, conhecemos seus planos maravilhosos para nós. Verso 13: se o meu povo apenas me escutasse, se Israel seguisse os meus caminhos, como seria bom. Se ele apenas entendesse que o chamado é um chamado a ouvir e obedecer, se ele entendesse que é tão simples, que não tem grande complicação, se ele entendesse que é tão somente um convite a todo dia colocar a cara no pó e falar: Senhor, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu quero mudar de atitude, me perdoa porque eu estou triste com o meu próprio erro, e a razão para estar triste porque eu errei, mas eu não quero continuar nisso, eu quero ouvir, eu quero obedecer, eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus, que imita Ele, que reflete o caráter dEle. Se meu povo simplesmente fizesse isso, gente, eu com rapidez subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Eu prontamente daria a eles vitórias.
que eles sequer podem sonhar e imaginar. Porque se eles estão vivendo como derrotados, é por causa dessa obstinação deles. Mas eu estou doido para fazer justiça, eu quero muito fazer justiça. Eu quero muito defender eles, cuidar deles, protegê-los. E a gente às vezes acaba nem conhecendo esses planos maravilhosos que Ele tem para nós. E às vezes a gente se torna o inimigo, o nosso maior inimigo. Além da vitória sobre o nosso próprio coração, que às vezes se torna um inimigo para nós mesmos, tem a vitória contra os inimigos que se levantam contra nós com ou sem motivo no mundo, né? Para nos perseguir, para nos açoitar, para nos humilhar. E a gente tem que estar firme na fé e orar por eles, como Jesus fala para a gente fazer. Mas tem um inimigo das nossas almas que arma ciladas também. E contra esse, aquele que está em Cristo, o maligno, não vive na prática de pecado, porque ouve o Senhor, porque obedece. E o que acontece? Qual é a promessa? O maligno não lhe toca. Amém, irmãos? Então a gente está totalmente guardado. Esse já foi vencido na cruz, sua destruição final já tem data marcada no céu. E a gente é livre dos nossos inimigos, não há o que temer. Há uma vida vitoriosa na presença de Deus, porque tem alguém ouvindo Deus e obedecendo Ele. E há uma consequência de bênção sobre a vida dessa pessoa. E também a provisão de bênçãos. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha. Eu o satisfaria. Aí, irmãos, é verdade que alguns irmãos ficam com medo de qualquer pregação associada à teologia da prosperidade, essa teologia triunfalista, que se você é cristão, você tem que ser rico, você não pode ficar doente. Se você estiver doente ou não estiver tão bem assim financeiramente, é sinal de que você está em pecado, né? A gente entende que essa teologia desqualifica Jesus e desqualifica os apóstolos também. Então ela é perversa, ela é carnal. É verdade. Mas embora Jesus e os apóstolos tenham cumprido a sua missão, em alguns momentos, como Paulo fala, de forma abastada, em outros momentos em escassez, é fato que a palavra de Deus diz que há bênçãos reservadas para aqueles que vivem uma vida de obediência a Deus, para aqueles que vivem uma vida que agrada ao Senhor. E o Senhor tem prazer em satisfazer os seus filhos, em prover para eles, em abençoar a vida deles também, às vezes materialmente. Quando escutamos o Senhor, usufruímos as bênçãos que Ele preparou para nós. Eu gosto muito de um texto de Mateus 10, quando Jesus fala assim: olha, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Alguns têm conflito com esse texto. Peraí, mas ele está falando aqui, então, que ele está prometendo que a gente vai ter 100 casas, 100 mães, 100 irmãos, 100 irmãs, 100 pais. Isso não existe, gente. É claro que o que Jesus está falando aqui é que quando a gente abre mão de certas coisas que são muito valiosas nesse mundo, mas que se tornam secundárias diante da prioridade de um Deus todo-poderoso, soberano, criador e redentor, quando a gente coloca Ele valendo 100 vezes mais do que tudo que tem mais valor aqui nesse mundo, a gente recebe espiritualmente 100 vezes mais. Porque o que a gente recebe, na verdade, não pode ser mensurado, não pode ser contado, é incomparavelmente maior. E Ele fala, não só nessa vida, mas na vida eterna. A verdadeira riqueza não está em coisas, a verdadeira riqueza está numa vida de obediência a Deus. Não está nem mesmo na saúde física. Que adianta ter os dois olhos e ir para o inferno com os dois? É melhor tirar um e ir para o inferno e ir para o céu com um só, do que ir para o inferno com os dois. É melhor não ser saudável fisicamente, mas viver a eternidade com Deus em glória. E uma vida abundante aqui nesse mundo, não uma vida subjugada pelo pecado. Mas essas bênçãos só são reservadas para quem está ouvindo Deus. Quem não está ouvindo Deus está sendo deformado pelo seu próprio estresse, está sendo deformado
pelos seus próprios pensamentos impuros, pela sua própria carnalidade. E isso, com certeza, tem desagradado o Senhor, e o Senhor, muitas vezes, vai deixando o carro seguir, vai dando linha na pipa, vai deixando, vai entregando. Por quê? Porque há uma obstinação, não existe submissão. E tudo que o Senhor quer é que a gente, então, se volte para Ele assim. Então, algumas aplicações para a gente concluir aqui. Primeira aplicação, guarda isso no coração. Dedique tempo a ouvir Deus. Parece tão simples, não é, gente? A solução parece tão simples, e é tão simples. O que torna ela tão complicada é que a gente está seduzido demais por coisas que a gente considera importantes demais. E aí a gente sempre tem tempo para essas coisas. Ah, mas e para ouvir Deus? Não tem tempo. Então, o convite do Senhor é para que a gente entenda que o tempo que a gente investe ouvindo Ele, se dedicando a Ele, a meditar na palavra dEle, a abrir o coração, rasgar o coração, confessar pecados, esse tempo é um tempo valioso, precioso. É um tempo que vai moldar a nossa vida, que vai moldar o nosso caráter, que vai nos aproximar de Deus, de modo que o coração de Deus vai estar alegre com a gente. E quando Deus se alegra com a gente se alegra. Como o pastor Henrique falou, né? O coração alegre formoseia o rosto, né? A presença de Deus faz toda a diferença no nosso semblante. Será que a gente está conseguindo passar essa presença santa adiante? Será que as pessoas veem a luz de Jesus irradiando em nós? Porque deveriam ver. Mas quem não anda ouvindo Deus e submetendo a Ele, não irradia luz nenhuma. É uma pessoa embaçada, embotada. Não tem sabedoria para lidar com as situações. E vai se embotando, e vai se emburacando, e vai caindo na armadilha da sua própria arrogância, porque não tem um coração ensinável, submisso, atento à voz dEle. Então, ler a palavra, ouvir Deus através da história. Também recapitule suas experiências passadas. Senhor, aquela época do primeiro amor, quando eu me converti, quantas experiências tremendas. Ninguém deve viver de passado, mas também não tem nada de errado em você resgatar o que você aprendeu do passado e que foi bênção para você e trazer isso para o presente. Fala, Senhor, eu quero fazer a mesma coisa porque eu quero viver a mesma experiência. Eu quero voltar à prática das primeiras obras, como a Tua palavra fala que eu devo fazer. E orar não é só falar, é ouvir Deus também. É isso que a gente tem visto aqui quinta-feira. A gente tem uma reunião de oração aqui toda quinta, 8 horas. Não pode ser toda a nossa vida de oração, mas como tem sido revitalizante para a gente, é ficar aqui esse tempo ouvindo Deus. E às vezes a gente chega aqui e a gente não fala nada para Deus, a gente só ouve o Senhor, na oração que cada um faz, na adoração do povo de Deus, um tempo precioso para a gente sair daqui com o coração aquecido. Você tem buscado separar tempo para isso? Fazer o seu Shabat, o seu sábado, o seu tempo de descanso, o seu tempo de aprumar, de colocar as coisas no lugar, de pôr ordem no seu mundo interior. Um livro muito bom, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, depois você procura saber, do pessoal da Igreja em Células. Um livro devocional. O que tem sido mais importante na administração do seu tempo, do nosso tempo? Galera do UP, sexta-feira tem reunião de oração 7 horas. Por que você está chegando 8? Chega 7. Galera do Gol, 7 horas, todo sábado, reunião de oração. Por que você está chegando 8? É 7. Alguém que quer parar e quer ouvir Deus, quer parar o mundo. Agora eu vou parar e orar com meus irmãos aqui. Irmãs, toda quinta-feira, 6 horas, reunião de oração do MOVE. Agora está voltando presencial, até jornada de oração do MOVE. Unam-se a essas irmãs e vamos ser uma igreja que cada vez mais para o mundo para ouvir Deus. Amém, irmãos? Para falar com Deus, para rasgar a alma na presença dEle. Segunda aplicação, seja franco para reconhecer a real origem das suas lutas. Seja franco. Nem sempre é por culpa sua um ou outro sofrimento, mas muitas vezes é sim. E a gente tem que ser franco, e a gente tem que ser adulto na fé.
Princípio da semeadura e da colheita, não é? Paulo fala lá em Gálatas 6, 7. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tem um monte de gente que quer colher coisas boas, mas não está investindo tempo em ouvir Deus. Não está investindo tempo no seu relacionamento pessoal com Deus. Mas quer viver com o coração transbordando de paz, da alegria do alto, do discernimento espiritual que só o Espírito Santo dá. Não vai ter essas experiências, porque não tem investido tempo. Então, seja franco e rasgue o seu coração. Chega de auto-engano, chega de mentira. Às vezes a gente vive como se a gente não pecasse, não é? Todos nós corremos o risco de fazer isso. E aí o que João fala lá em 1 João, capítulo 1, verso 8? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que João está falando aqui é, não pensem que Deus se engana, vocês não são santarrões coisa nenhuma. Esse negócio de santarrão não existe. Existem pecadores que vêm a Deus com coração humilde para confessar pecados. Não existe outra categoria dos hipócritas. E nós não somos chamados a ser hipócritas. Ninguém se engane. Todos nós temos pecados. O fato de pecarmos é tão certo quanto o fato de respirarmos. Por isso mesmo, tudo o que nos resta é confessarmos. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ouvir Deus tem a ver com deixar que o Espírito Santo incomode a gente rasgue a alma e confesse coisas que atrapalharam a gente em 2021, para a gente não entrar em 2022 cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas bobagens, reféns dos mesmos vícios. Não dá. 2022 tem que ser diferente, porque nós somos o povo que tem uma história, que tem um relacionamento com Deus. Esse relacionamento é dinâmico, e esse Deus se revela como um Deus que deseja um relacionamento, que deseja estar perto da gente, que deseja ser ouvido por nós, tanto quanto Ele nos ouve. Então decida rasgar o coração e colocar diante de Deus a sua vida. E por fim, confie nas promessas de Deus. Ele é quem promete satisfazer a gente com o melhor do trigo e do mel que escorre da rocha. É Ele quem promete. Ele não é homem, não é? Números 23 fala assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Alguma vez isso já aconteceu na história? Não, nunca. Não vai ser diferente. Aquilo que Ele está prometendo, Ele vai cumprir. Confie nas promessas de Deus e descanse no cuidado paternal dEle. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém, irmãos? A gente pode estar enfrentando lutas, a gente pode estar enfrentando um tempo tenebroso, muita correria, cabeça agitada, confusão. O que a gente não pode é esquecer de que há um Deus presente lá no nosso quarto, com a porta fechada, que vai ouvir a gente. Há um Deus que todos os dias nos chama a um relacionamento, em que a gente precisa se consertar com Ele, em que a gente precisa confessar pecados, em que a gente precisa parar o mundo para ouvir Ele, porque Ele é a coisa mais importante e não há nada que valha mais a pena do que investir tempo no nosso relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra que nos desafia a ouvir a Tua voz. E como é desafiador para nós, como é difícil para nós ouvir tantas vezes, porque tem tanta coisa distraindo a gente. A gente confessa que muitas vezes tem faltado em nós zelo para priorizar o que é tão mais prioritário na nossa vida, que é o nosso relacionamento contigo, Senhor. Perdoa nossa falta nessa questão e vem nos fazer um povo que vive um relacionamento intenso com o Senhor. Vem nos fazer o povo da palavra, o povo que tem uma história, o povo que tem uma tradição, e o povo que carrega essa tradição nas suas ações de obediência, nas suas ações de submissão. Senhor,
dá a cada um de nós um coração ensinável, um coração humilde, quebrantado. Faz de nós, Senhor, um barro que, quebrado, entrega-se nas mãos do seu oleiro para ser refeito pelo Senhor. Vem moldar as nossas vidas, vem moldar as nossas atitudes, nossos pensamentos, vem purificar a nossa alma, vem nos preparar, Senhor, para que 2022 seja definitivamente um ano de vitórias espirituais na nossa vida, de vitórias sobre o pecado, um ano de conquistas, Senhor, no campo do inimigo, que as portas do inferno não resistam contra a Tua igreja e que a gente caminhe vitorioso sobre todo o poder do pecado, sobre todo o poder do nosso inimigo, para a glória e louvor do Teu nome te pedimos, Jesus. Amém, Pai.